Amém? Poucos estão felizes, quantos estão alegres aqui nesta noite? Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia por gentileza em Neemias, capítulo 10. Nós temos sendo ministrados fortemente aqui nessa campanha. Quantos têm sido abençoados? Quantos irmãos têm sido abençoados aí na campanha Reparadores de Brechas? Deus tem fechado as brechas na nossa vida, na nossa casa, tem nos usado como reparadores, como argamassa. Quem lembra dessa palavra? Amém, queridos. Então Deus tem trabalhado na nossa vida em cima desse tema, reparadores de brecha. Eu quero compartilhar hoje uma palavra ao seu coração, que eu creio que Deus tem algo para falar conosco essa noite. Amém? Neemias 10, todos encontraram? Quem encontrou? Dá um glória a Deus. Irmãos, vocês que encontraram, você que ainda não encontrou, fique sobre os seus pés, para a gente ler juntos a palavra do Senhor. Neemias 10, nós vamos ler o verso 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que se sentiam separados dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todos os que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que queriam andar na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós lemos aqui a palavra do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor venha transformar nossa vida nesta noite. É o que te pedimos no nome de Jesus. Nós abrimos hoje o nosso coração, abrimos, Senhor, os nossos ouvidos para que o Senhor ministre na nossa vida. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar por um instante. Queridos, essa campanha Reparadores de Brecha, as palavras têm vindo principalmente usando aqui o livro de Neemias, porque é um livro profético com relação à reconstrução, a recomeço, a fazer algo que estava destruído se tornar algo que está íntegro novamente, algo que está novamente completo. No caso, as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, e Neemias foi um instrumento de Deus para que os muros pudessem ser reconstruídos. E a nossa vida ela é marcada por reconstruções, sim ou não? Quantas vezes é necessário pararmos e reconstruirmos? Quantas vezes é necessário a gente parar e dedicar um tempo para entender que algumas coisas na nossa vida estão destruídas, estão abaladas, estão com trincas, com rachaduras, e a gente precisa de reparo. A gente precisa muitas das vezes desse tempo, e Neemias, o livro de Neemias vai retratar esse tempo, o período de restauração ali das muralhas de Jerusalém. Após o exílio babilônico, Neemias vai ser o responsável por liderar o povo nesse projeto. Projeto grande, projeto duro, projeto difícil, mas que tinha um alvo lindo, maravilhoso, de reconstruir as muralhas. E aí nós vamos ver que Deus vai nos conduzindo ao longo dessas semanas, com base nesse projeto. Deus está restaurando coisas na nossa vida. Deus está restaurando famílias, Deus está restaurando ministérios, Deus está restaurando sonhos, chamados, Deus está restaurando vidas, Deus está restaurando casamentos. Mas hoje eu creio que Deus tem uma direção específica para trabalhar no meu e no seu íntimo, no meu e no seu interior, para que a gente possa de fato viver uma restauração profunda na nossa alma. Então nós vamos perceber, semana passada por exemplo, nosso pastor trouxe uma visão, uma palavra, na qual Sanbalat e Tobias estavam afrontando Neemias. Quem lembra disso? Quem estava aí semana passada? E aí nós entendemos que não existe inimigo nenhum que possa impedir o projeto de Deus. Não tem tentativa nenhuma do inimigo que vai impedir aquele que está focado, aquele que tem o objetivo de conseguir realizar um projeto. Neemias tinha um alvo: reconstruir os muros. O inimigo tenta contra eles, tenta contra ele, contra o povo, mas ele não cede. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: meu irmão, olha, fala assim, fala com fé, irmãos, meu irmão, olha, inimigo nenhum vai poder te parar. Irmãos, essa palavra virou a chave na vida de muita gente,
Porque muitas vezes as pessoas se levantam para tentar impedir com que a gente viva a restauração de Deus, com que a gente viva o projeto da restauração de algo na nossa vida. Pessoas se levantam e falam, não vai dar certo. Ó, esse caminho que você está fazendo aí, se eu fosse você não fazia, mas você tem uma palavra de Deus, você tem uma direção de Deus, então vai, firme nessa fé, crendo na palavra que Deus te deu, e você vai conseguir, e até aí, amém. Mas o que Deus trouxe no meu coração para essa noite, é o como fazer isso. Às vezes a gente para, e fica pensando, como que eu vou fazer isso, pastor? Como que eu vou restaurar a minha vida? Como que eu vou de fato tampar as brechas da minha vida? Qual a maneira prática? Qual a maneira, o passo a passo? Qual que é o passo A, B e o C? O que eu tenho que fazer? Quantas vezes tem esse sentimento de não saber o que fazer? Eu tenho uma palavra, reconstrua os muros, tá? Mas como? Quantos já travaram no como? Irmãos, eu já travei várias vezes no como. Quantas vezes tinha algo para ser executado, quantas vezes eu tinha uma palavra de Deus no meu coração, mas eu não sabia como fazer, eu não sabia como colocar em prática, eu não sabia qual passo que eu tinha que dar, eu sabia que eu tinha que ir, mas eu não sabia como. E aí eu orando a Deus, Deus me revela, Senhor, me dá o como, e aí Deus me trouxe a Neemias 10, Neemias 10 é o como de Deus para a sua vida, Neemias 10 é o como você vai proceder, Neemias 10 é o como a restauração vai ser possível, vai ser completa. Irmãos, a gente vai entender que Neemias 10 é um capítulo libertador para a nossa vida. Neemias 10 é um capítulo que vai mexer dentro do nosso íntimo. Deus trouxe essa palavra ao meu coração, porque talvez, e ao longo dessa campanha a gente tem vivido isso, Deus dá uma palavra para a gente reconstruir o muro de alguém. Às vezes é o muro da nossa família que está ruindo e Deus nos levanta como reparador. Às vezes é uma amizade, é um amigo que está passando alguma luta e a gente vai lá e ajuda esse amigo. Às vezes é um muro que está sendo restaurado e você está vendo esse muro lá fora. É uma área da sua vida, é algo do seu trabalho, da sua família, do seu círculo de convívio. E você está vendo Deus, ou você está sendo usado por Deus para restaurar esse muro. Mas ele está lá fora. Mas sabe, existem muros que não estão lá fora, não é na família, não é no trabalho, não é nos amigos, é dentro de nós. Existem muralhas para serem restauradas que estão dentro do nosso coração. Existem lugares que precisam de fato de terem as suas rachaduras tampadas, consertadas, que estão dentro do nosso coração. Então muitas das vezes a gente está olhando brechas que estão lá fora e se esquecendo das brechas que estão aqui dentro. Irmãos, não adianta muitas das vezes brecha restaurada lá fora. É bênção ver a família tudo bem, é bênção ver no trabalho está tudo certo, é bênção ver os nossos amigos, né, tendo as suas vidas restauradas, mas do que adianta ver isso tudo, sendo que nós às vezes estamos com rachaduras, ver tudo dando certo ao nosso redor, e às vezes Deus te usando, me usando, mas quando olha para dentro, estou rachado, quando olha para dentro eu estou ferido, quando olha para dentro do nosso coração, tem tristeza dentro do nosso coração, tem rachadura, e às vezes essa rachadura está aí tem muito tempo. Quantos tem alguma rachadura em casa que já passou e viu várias vezes aquela rachadura do teto, em algum lugar, e ela está lá, tem anos que está lá, já se acostumou com ela? Quem? Aquela rachadura que está lá na sua casa, e você passa dia após dia, vê, tem uma rachadura ali, mas se acostuma com ela, se acostuma que ela faz parte ali da sua vida, do seu convívio, do seu dia a dia, e você se acostuma com essa visão. Tem brecha que é assim na nossa vida, nós nos acostumamos com ela, mas irmãos, em nome de Jesus, nessa noite essas brechas serão restauradas para a honra e glória do Senhor. Essa brecha que está lá, que tem te incomodado, você tem convivido com ela tanto tempo, nós vamos ver que Neemias 10 tem chaves para consertar essas brechas dentro da nossa vida. Neemias 10, irmãos, quero contextualizar você. Neemias 10, nós vamos ver o povo de Israel se juntando para fazer algo. Antes de eu entrar de fato no que eles estão fazendo, capítulo 9, eles estão orando. Se você pegar o capítulo 9 e ler, o povo está orando, falando com Deus: Senhor, nós estamos agora vivendo um novo momento, e nós estamos orando para que a nossa vida mude. Nós queremos mudar de vida, os muros estão sendo reconstruídos, a obra está quase pronta, mas olha, agora precisa trabalhar dentro de nós, nós precisamos de uma restauração dentro de nós, no nosso caráter,
no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa maneira de ser, de falar, de vestir, os nossos costumes. E o povo ora, e termina o capítulo 9 orando e falando amém. Mas muitas das vezes na nossa vida é assim também. Nós oramos, ó Deus, eu preciso de uma restauração, mas eu sei que eu preciso mudar algumas coisas, tem algumas coisas na minha vida que eu preciso mudar, tem rachaduras na minha vida que eu preciso mudar, e ora, me ajuda, Senhor, faz na minha vida, restaura a minha vida, e termina amém. E a gente vai até o amém. Mas acontece que o povo entendeu algo, e essa é a grande chave desse texto. Capítulo 9 eles oram e falam amém. Capítulo 10 eles fazem um pacto e um compromisso com Deus. Deus, tudo aquilo que nós oramos, aquilo que nós falamos amém, nós vamos fazer um pacto para que seja cumprido na nossa vida no nome de Jesus. Irmãos, isso muda tudo, porque quantas vezes nós oramos, às vezes numa quinta, num domingo, e segunda-feira está tudo igual. Segunda-feira a nossa atitude não mudou, segunda-feira a nossa postura não mudou, segunda-feira a gente está fazendo as mesmas coisas, mas oramos e falamos amém. Mas faltou um segundo passo, é falar: Deus, faça da minha oração, eu faço da minha oração um pacto e um compromisso com o Senhor. Irmãos, isso muda tudo na nossa vida. Como tem sido a sua oração, igreja? Como tem sido a sua oração diante do Senhor? É uma oração, amém, e pronto, a vida continua da mesma forma? Ou você tem feito pactos com o Senhor de mudança? Isso muda tudo, irmãos. A nossa oração não pode ser simplesmente uma declaração da boca para fora, e um amém, Senhor, e agora a responsabilidade, o compromisso está com o Senhor. Senhor, se vira, Senhor, resolve isso na minha vida aqui, ó, estou te entregando, é o Senhor que vai fazer. Irmãos, muitas vezes nós precisamos orar, dizer o amém, mas no próximo dia ter um compromisso de fazer aquela oração se tornar realidade na nossa vida. Porque tem coisa, irmãos, que está na minha e na sua mão. Eu costumo falar às vezes que Deus age no impossível, no que é possível é você que tem que agir. Deus age nas impossibilidades, as possibilidades Ele deixou para mim e para você. Somos nós que temos que resolver, e o povo entendeu isso. Senhor, aquilo que nós estamos fazendo é reconstruindo os muros, o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, mas existe uma decisão de consertar as trincas da nossa alma, que somos nós que precisamos fazer. Esse compromisso não é do Senhor conosco, é de nós para o Senhor. E aí eles vão ter no capítulo 10 essa decisão, do versículo 1 até o versículo 27, nós temos ali uma lista de nomes, pessoas, líderes, sacerdotes, que estão assinando um pacto com o Senhor. E depois vai juntar todo o povo, vai juntar todo mundo daquela cidade, todos os habitantes, levitas, pessoas que trabalham, o povo todo se junta para quê? Juntos nós vamos fazer um pacto com o Senhor. Aquilo que nós oramos ontem, hoje nós vamos fazer um pacto com Deus para que se torne realidade. Nós assumimos um compromisso de fazer com que a oração que fizemos ontem será realizada por cada um de nós. Nós vamos seguir passo a passo tudo aquilo que falamos com o Senhor. Irmãos, é o que nós precisamos. Tem reforma que é na vida do outro. Nós ajudamos, nós somos instrumentos de Deus, mas tem brecha que é a gente que fecha na nossa vida. Não adianta esperar o outro fazer por nós. Esse tipo de brecha que Neemias 10 vai falar, e eu vou falar sobre cada uma delas daqui a pouco, não são brechas que alguém vai te ajudar a fechar, não são brechas que um pastor vai te ajudar a fechar, um líder vai te ajudar a fechar, são brechas que você mesmo vai ter que fechar. E nós vamos entender aonde isso vai chegar hoje, e eu creio que vai ser libertador para todos nós. Fala com o seu irmão assim: meu irmão. Fala com fé, irmãos: meu irmão. Vamos fechar essas brechas? Pergunta de novo: vamos, irmão? Vamos fechar essas brechas? Quantos estão preparados aqui para poder fechar essas brechas? Irmão, você vai perceber a consequência disso na sua vida. É maravilhoso. O que Neemias 10 ao 13 vai nos revelar é muito profundo. É muito profundo. Tem coisa que a gente ora, mas tem coisa que é necessário um compromisso sólido da nossa parte com Deus. Tem coisas que a oração resolve, mas tem outras coisas que é necessário fazer um pacto com Deus. Algumas coisas a gente levanta a mão, abençoa e ora, mas tem coisa que é necessário você tomar uma atitude e mudar.
Tem coisas que é necessário você pegar e arrancar. Eu vou arrancar isso da minha vida, eu vou arrancar isso da minha história, eu vou me livrar disso que me traz prejuízo, eu vou me livrar dessas coisas para poder ter de fato uma vida totalmente restaurada. Irmãos, a gente vai ver que todo o povo levou a sério aquele compromisso. E isso já fala uma coisa comigo. A pergunta que o Espírito Santo me fez: você tem levado a sério os compromissos que você tem feito com o Senhor? A Bíblia diz que aquele povo levou a sério, tão a sério que eles fizeram um contrato, escrito mesmo, fizeram um contrato, com a oração deles, com o compromisso deles: Senhor, eu vou mudar isso, e isso, e isso, segunda-feira eu vou começar isso, tal dia eu vou começar isso, e fizeram um compromisso e assinaram um contrato, irmãos. Você está disposto a levar no cartório e oficializar o compromisso que você está fazendo com o Senhor? Irmãos, isso muda a nossa vida. Fazer da nossa oração um compromisso de fidelidade com o Senhor. E sabe o que é isso? Deus foi falando comigo que, olha, isso é uma escolha, isso é uma decisão, isso tem que partir do coração de cada um, é uma escolha. Na vida nós fazemos escolhas. Quantas escolhas você fez hoje? Você escolheu vir para o culto, você escolheu a roupa que você iria vestir, você escolheu se tomava banho ou não, se penteava o cabelo ou não. Você fez escolhas, você tinha várias escolhas para serem feitas ao longo do seu dia, e diariamente nós escolhemos. Na hora que acordamos, você pode escolher levantar ou ficar mais um tempinho na cama, sim ou não? Quando o despertador toca no seu celular, você tem uma escolha: desligar e levantar, ou colocar uma soneca de 5 minutos. Quando alguma proposta está na sua frente, você tem uma escolha: aceito ou não aceito. Tantas coisas na nossa vida são escolhas, são decisões que nós tomamos. E o povo tinha uma decisão nas suas mãos. O muro está feito, está reconstruído, mas do que adiantava um muro reconstruído e uma vida destruída? Não adiantava um muro de pé, mas uma vida completamente fora dos caminhos do Senhor. Não adiantava ver tudo ao redor pronto, edificado, sem brecha, mas dentro do coração deles, eles estarem completamente destruídos. Do que adiantava uma reconstrução daquela, mas a presença de Deus estar longe do povo? Do que adianta às vezes a gente lutar tanto, para ver tantas coisas sendo edificadas no trabalho, com os amigos, na família, mas nós mesmos estamos perdidos, com o nosso coração rachado e ferido, longe da presença de Deus, sem sentir o calor do Espírito Santo. O nosso dia, a nossa vida, a nossa caminhada envolve escolhas. E eu creio que hoje é um dia para você fazer uma escolha, para você tomar uma decisão. Hoje é dia de compromisso novo com o Senhor. Hoje é dia de pacto novo com o Senhor. Hoje é dia de você decidir: Pai, olha, eu vou começar um projeto com o Senhor. O Senhor tem me ajudado na família, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem feito tantas maravilhas ao meu redor, mas hoje, Senhor, eu faço um compromisso, porque eu preciso de uma mudança aqui dentro. Senhor, tem brecha na minha vida, tem brecha no meu coração, tem brecha na minha história, e eu preciso que o Senhor me ajude a tampá-las. Então, Pai, eu faço um compromisso com o Senhor. Senhor, eu faço hoje um pacto com o Senhor. Eles decidiram, irmãos, o povo decidiu fechar todas as brechas que os afastavam de uma vida plena com o Senhor. Eles tiveram uma decisão: vamos arrancar algumas coisas, vamos jogar fora algumas práticas, vamos jogar fora da nossa vida alguns conceitos, vamos arrancar da nossa vida algumas tralhas, vamos arrancar da nossa vida algumas tranqueiras, alguns lixos que têm nos acompanhado, estão aqui dentro do nosso coração, que nos atrapalham em ter uma plena comunhão com o Senhor. O povo estava decidindo isso: eu vou arrancar da minha vida tudo o que não presta, eu vou arrancar da minha vida tudo aquilo que me afasta de Deus, eu vou arrancar da minha vida tudo aquilo que dá legalidade a demônios de agirem na minha história. Irmãos, tem brecha, que é brecha espiritual mesmo, que dá legalidade ao mundo espiritual, a demônios de agirem na tua vida, e tanta coisa está desandada e você não sabe por quê. É porque tem brecha, é porque tem um lugar que dá legalidade para a entrada de espíritos malignos, e isso precisa sair da nossa vida, isso precisa ser tampado, essa brecha precisa ser consertada, para que a gente viva uma vida plena com o Senhor. E aí eles começaram a fechar as brechas, eles tomaram uma decisão. Versículo 28 e 29 que nós lemos,
é a primeira decisão que eles vão tomar. Primeiro alvo do pacto, primeiro compromisso que eles vão fazer com o Senhor: Pai, nós vamos arrancar a desobediência à sua palavra do nosso meio. Senhor, nós fazemos um pacto com o Senhor de termos um compromisso fiel com a tua palavra. Primeiro compromisso que nós precisamos fazer: Senhor, a minha vida vai ser norteada, guiada, embasada na tua palavra. Senhor, eu hoje faço um compromisso de não apenas ler, mas de obedecer tudo o que a sua palavra diz. Esse é o primeiro compromisso que o povo faz. Senhor, nós andávamos desobedientes, nós andávamos descumprindo a lei de Moisés. Senhor, nós andávamos longe da tua palavra, fazíamos tudo de acordo com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento, e largamos a tua palavra de lado. Senhor, primeiro compromisso que queremos fazer contigo é andar de novo obedientes à tua palavra. Primeiro compromisso, arrancar a desobediência da vida. Primeiro compromisso é andar na linha com a palavra do Senhor. Segundo compromisso, versículo 30. Versículo 30, eles vão decidir arrancar todo tipo de impureza moral, sexual e emocional da vida deles. No versículo 30, eles vão tomar uma decisão: nós vamos eliminar todas as práticas pagãs do nosso meio. Tudo aquilo que é imoralidade nós vamos arrancar da nossa vida. Tudo aquilo que me separa da santidade, eu arranco. Primeiro compromisso que eles fazem: obediência à palavra. Segundo compromisso: eu vou arrancar a imoralidade da minha vida. Eu vou arrancar tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que me leva a práticas pervertidas, tudo aquilo que me leva ao pecado, eu vou arrancar da minha vida. Tudo aquilo que me traz abalo emocional, sentimental, eu arranco fora. Toda idolatria, eu arranco da minha vida. Segundo compromisso: eu vou arrancar tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que não presta, que está fora da vontade do Senhor, eu arranco da minha vida. E eles vão tomando essa decisão. Sabe o que é isso na prática? Versículo 30 vai falar: olha, eles vão eliminar, se fosse nos dias atuais, eu vou eliminar a pornografia, eu vou eliminar tudo aquilo que abala o meu emocional, como conexões a ex-namorados e namoradas. Eu vou arrancar tudo aquilo que me traz qualquer tipo de problema sentimental. Eu vou arrancar a idolatria da minha vida. Tudo aquilo que me conecta com a idolatria eu vou arrancar. Eu vou arrancar tudo aquilo que me conecta com vícios, bebida, cigarro e etc. Eu vou arrancar isso da minha vida. Tudo aquilo que é ilegal, mentiras, pirataria, tudo isso eu arranco, dias de hoje. Segundo compromisso do povo é esse: Senhor, nós vamos fazer um pacto com o Senhor, de arrancar aquilo que é imoral da nossa vida. Irmãos, olha os compromissos que esse povo vai fazer. Terceiro compromisso: Senhor, nós vamos arrancar a ganância do nosso meio. Mas se você for ler o versículo 31, que fala sobre isso, eles estão falando em restaurar ali a prática do Shabá, do sábado, de guardar o sábado. Pelos costumes judaicos, eles precisavam guardar o sábado, de sexta-feira, 18 horas, até no outro dia, sábado, até às 18 horas. Essas 24 horas eles guardam, eles não trabalham, eles não fazem comércio, eles não fazem nada, eles estão dedicados à família e ao Senhor. E eles não estavam fazendo isso, sabe por quê? Porque se tornou uma prática comum no meio deles, trabalhar de segunda a segunda. Eles pensavam assim: não, se eu não trabalhar, se eu não fizer pela força do meu braço, eu não vou ter dinheiro, eu não vou conseguir pagar as contas, então eu vou parar de guardar o sábado, porque eu preciso produzir no sábado. E aí eles começaram a trabalhar de segunda a segunda, porque precisavam, não por ganância, queriam mais dinheiro, queriam mais recurso, queriam mais posses, e com isso pararam de guardar o sábado do Senhor. Com isso se afastaram daquilo que era a lei do Senhor para eles, começaram a fugir do plano de Deus. E o que isso fala de ganância? Porque queriam mais, queriam produzir mais, trabalhar muito, e trabalhar até no sábado, para poder conquistar mais coisas. Acreditavam que o sustento que eles tinham era pela força do braço, e não porque Deus os prosperava, e não porque Deus iria abrir portas, e não porque Deus iria ajudá-los. Eles estavam trocando aquilo que vem do Senhor por aquilo que eles poderiam produzir. Queriam mais, ganância. Eles falam: não, Senhor, nós vamos voltar para a tua presença e vamos voltar a guardar o sábado. Nós vamos largar a ganância
e a força do nosso braço, nós queremos confiar em Ti novamente. Terceiro compromisso é que nós passaremos a confiar em Deus novamente. O Senhor é aquele que provê, Ele é aquele que manda o recurso, Ele é aquele que abre e fecha portas, Ele é aquele que cuida de mim. Não é pela força do meu braço, mas é pela graça, bondade e misericórdia do Senhor com a minha vida. Amém, igreja? Terceiro compromisso, eu vou largar a ganância e eu vou passar a confiar mais em Deus. Quarto compromisso e último que eles fazem um compromisso com a igreja. O quarto compromisso daquele povo é com a igreja do Senhor na terra. No versículo 32 ao 39, eles vão falar de serem novamente fiéis nos dízimos e nas ofertas, no serviço na igreja, no trabalho na obra de Deus, no zelo pela casa do Senhor, em estar envolvido na obra do Senhor. Eles estão falando: Senhor, primeira coisa, quantos lembram? Primeiro compromisso, obediência à palavra. Segunda coisa, arrancar toda imoralidade. Terceiro compromisso, nós vamos agora passar a confiar no Senhor integralmente. Quarto compromisso, nós vamos ser aqueles que zelam pela casa do Senhor, pela igreja do Senhor. Olha os 4 compromissos que aquele povo vai fazer. Compromissos que vão mudar de todas as formas a vida deles. São brechas que eles tinham aberto, são coisas que eles tinham no seu coração que eram mal resolvidas, que afastavam eles dos caminhos do Senhor, que levavam eles para longe da presença do Senhor. Mas eles chegaram num consenso, todo o povo. Irmãos, não foi só líder, não foi só levita, só o povo do altar, não foi só os pastores, não foi só o povo que estava ali à frente do povo, da congregação, mas foram todas as pessoas. É para todos nós, amém? Levanta a sua mão assim, fala assim comigo: Senhor, eu creio que esse compromisso também tenho que fazer. Você crê que você também tem que fazer esse compromisso? Não é um compromisso só da liderança da igreja, irmãos, é um compromisso para todos nós. A Bíblia diz: todo o povo fez um pacto com o Senhor. E é por isso, irmãos, que algo que nós vamos fazer, nós vamos falar no domingo, de manhã, de noite, porque tem algo para acontecer quinta-feira que vem, e nós vamos viver esse algo, amém? Tem algo que eu quero convidar você, para que juntos a gente possa fazer quinta-feira que vem, no fechamento da campanha, que vai ser libertador para mim e para a sua história, para a nossa vida como igreja. Isso vai mudar a nossa história, isso vai mudar a sua vida, isso vai fazer com que as brechas que estão na sua vida sejam restauradas, isso vai fazer com que haja conserto na sua história, e você vai ver os frutos disso chegando na sua vida. Os muros foram só o início. A história da reconstrução de Jerusalém por Neemias termina com um conserto através do povo, no povo. Era o povo falando: Senhor, está tudo pronto, olha que muralha linda, não tem brecha nenhuma. O pastor Luciano falou disso, né? Olharam para as muralhas e não tinha nenhuma brecha. Mas e o povo? O povo tinha brecha ainda tinha trinca na vida do povo. O povo ainda estava longe do Senhor, o povo ainda estava distante dos caminhos do Senhor. E aí o povo decide então: Senhor, agora é a hora da nossa mudança. É a hora da nossa mudança. É hora de eu arrancar tudo isso da minha vida. É hora de eu arrancar tudo isso da minha vida. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o como. Como que eu vou viver uma nova vida? Como que eu vou ter minha vida restaurada? Como que eu vou viver plenamente com o Senhor? Como que eu vou viver um caminho de santidade? Como é possível? Lembra do como? Obediência à palavra, arrancar a imoralidade. Nós precisamos entender que a ganância não pode fazer parte da nossa vida. A Bíblia fala muitas vezes sobre isso, sobre o dinheiro, o amor ao dinheiro, aquele que serve a 2 senhores. Pastor Wellington falou que hoje precisamos ser generosos, precisamos ser contentes com aquilo que temos, não apegados aos bens materiais. E por fim, precisamos amar a igreja, amar a obra do Senhor. E aí o convite que eu tenho para você, irmãos, é para quinta-feira que vem. Nós vamos orar daqui a pouco, para que Deus possa nos ajudar a fazer esse compromisso, porque Ele nos ajuda. Nós vamos declarar e vamos executar, e o Espírito Santo vai nos ajudar a conseguir fazer isso tudo, amém?
Mas eu quero convidar vocês para quinta-feira que vem, você trazer aqui no altar do Senhor tudo aquilo que pode representar uma brecha na sua vida. O Senhor falou meu coração e trouxe uma direção, e essa semana eu compartilhava com o pastor Luciano, a gente conversava sobre hoje, e ele me abençoou, falou que podia seguir com essa direção, para que a gente pudesse quinta-feira que vem trazer no altar tudo aquilo que representa alguma brecha na nossa vida. Mas o que é isso, pastor? Se tem revista pornográfica, traz. Nós vamos depois no final do culto ir para o monte e queimar tudo isso. Tudo aquilo que representa algo que é imoral ou que traz problemas, prejuízos, pecado para a sua vida. Então, revista pornográfica, conteúdo pornográfico. Ah, mas eu não tenho revista, eu acesso no celular, é site, escreve. Enrola o papel, embola e coloca aqui no altar. Aquilo que representa a brecha na sua vida. O que mais que eu posso trazer, pastor? Você pode trazer carta de ex-namorado. Carta de ex-namorado. Toda vez que você vê, está lá na sua casa, às vezes escondido, mas representa algo que te abala emocionalmente, sentimentalmente. Às vezes é um presente, é um perfume, é um bichinho de pelúcia, é uma caixinha, é alguma coisa, uma roupa, alguma coisa que alguém te deu, já não faz parte da sua vida, e toda vez que você pega, você toca, você olha, aquilo traz um problema sentimental e emocional para você. Toda vez que você toca naquilo, você lembra, isso aqui é de um período ruim da minha vida, mas está lá na sua casa. Lembra da trinca que a gente passa por ela, não dá importância e convive, todo dia está lá, e a gente vai e vem e ela está lá, a trinca está lá. Tem coisa na nossa vida que é assim, tem coisas lá na sua casa, que são esses pontos de contato, são brechas que permitem a infiltração de demônios na sua vida, na sua casa, você nem sabe o que é, mas Deus vai te revelar e vai te mostrar aquilo que você precisa trazer, colocar no altar, para cancelar isso no nome de Jesus. Amém, igreja? O que mais, pastor? Você pode trazer o nome de alguém que está na sua mente, perturbando a sua paz. Às vezes é alguém que passou pela sua vida, como eu falei, às vezes é um ex, às vezes é um vizinho, às vezes é alguém que arranca a tua paz. Anota o nome dessa pessoa e traz para o altar. Traz num papel o nome da pessoa, o nome do indivíduo. Sabe aquela garrafa de vinho que está lá guardada? Sabe aquela garrafa de cerveja, aquela latinha de cerveja? Sabe aquele negócio que lembra o teu passado? Tem gente que coleciona até latinha de cerveja, está lá. No fundo do quintal tem caixa de cerveja. Debaixo da escada tem engradado guardado lá. Ah, pastor, mas eu mudei de vida. Mas está lá na sua casa. Está lá dentro da sua casa. Traz para cá. Traz para cá, amém, queridos? Traz tudo isso que representa uma época que você vivia longe do Senhor. Traz para cá. Qualquer bebida alcoólica, cigarro, tipo de droga, qualquer coisa. Algum vício. Às vezes você foi uma época viciado em baralho, vivia no boteco, mas tem baralho na sua casa ainda. Te lembra daquela época, te faz viver de novo aquelas emoções, te traz a memória de novo, você sente até o cheiro da bebida. Traz para o altar do Senhor. Sabe, às vezes é um jogo virtual, tem roubado o seu tempo. Você passa lá 2, 3, 4, 5 horas, metade do dia no celular, enfurnado, jogando. Não traz o celular para queimar, mas deleta o jogo, coloca o nome do jogo num papel e traz para cá. É algo profético que nós vamos fazer aqui, amém, queridos? E um compromisso que você vai fazer com o Senhor. Traz tudo aquilo que é pirata, tudo aquilo que é ilegal, pirataria é ilegal. Traz tudo aquilo que é pirata para o altar. Tudo aquilo que você comprou, que roubou o lucro de alguém, traz para cá. Coloca no altar do Senhor. O que você pode trazer mais? Enfim, foi a lista que eu fiz. Tudo aquilo que você vê. Vou contar um testemunho de quando eu e Suelen, minha esposa, a gente liderava o culto de jovens. A gente fez um trabalho como esse. Deus nos direcionou a ministrar uma palavra, não essa, uma outra palavra, e nós convidamos toda a juventude a trazer aqui no altar tudo aquilo que poderia ser algo que os aproximava do pecado. E eu lembro que os jovens trouxeram e o altar ficou cheio de coisa. E a gente depois no final do culto foi para queimar. E um jovem, ele estava a semana inteira falando comigo que não tinha nada, ele não sabia de nada, estava tudo certo, a casa dele estava tudo ok. No sábado de tarde ele me mandou uma mensagem falando assim: pastor, eu tenho uma bota, e essa bota eu ia para rodeio, eu ia para festa, para gandá, e foi uma ex-namorada que me deu, mas eu gosto da bota.
falei: varão, eu não posso te falar para você trazer ou não trazer, tem que ser do seu coração. Ele trouxe, e a vida daquele jovem foi transformada até hoje, irmãos. Eu encontrei com ele esses dias, ele falou: lembra da bota? Daquele dia em diante minha vida nunca mais foi a mesma. A bota era uma brecha na minha vida. Toda vez que eu calçava, toda vez que eu olhava, eu me lembrava do meu antigo relacionamento, meu coração dilacerava, eu sabia que aquilo era algo que perturbava a minha paz. Ele trouxe, nós queimamos, oramos, e Deus mudou a vida daquele jovem, porque uma brecha foi fechada, uma brecha foi lacrada na vida dele naquele dia, porque tinha algo que marcava negativamente a história dele. Entende, igreja? Eu não sei o que é que está na sua vida, na sua casa. Às vezes é alguém que está te perturbando. Anota o nome da pessoa e traz. E eu creio que nós vamos ver um tempo de libertação na nossa vida, no nome de Jesus, amém, queridos? Deus vai agir, e vai agir poderosamente na nossa história. É um compromisso que nós vamos fazer hoje. Hoje eu quero orar com você, não uma oração de eu te abençoando, eu vou te abençoar também, mas eu quero que você ore comigo, fazendo esse pacto com o Senhor, esse compromisso. Você levante sua mão e fala: Senhor, eu estou assinando esse contrato espiritual com o Senhor, de uma nova vida, de uma nova postura, de uma nova caminhada, de um novo tempo que eu vou viver com o Senhor, obedecendo a sua palavra. Eu vou viver um novo tempo, largando a imoralidade, arrancando da minha vida tudo que não presta, todo o pecado, toda brecha oculta. Eu vou viver um tempo confiando no Senhor, largando a ganância de lado, o amor ao dinheiro, e eu vou ter amor à sua igreja, amar a obra do Senhor. É esse o pacto, irmãos. E sabe o que vai acontecer? Neemias 12, 27, abre comigo aí a sua Bíblia. Neemias 12, 27. Esse texto eu quero que você leia comigo, porque isso vai mostrar o que nós vamos viver sábado que vem. E como eu disse, domingo nós vamos também falar, não vai ser a mesma mensagem, mas nós vamos orientar a igreja a trazer também na quinta-feira, tanto a igreja do domingo de manhã quanto domingo à noite, a trazerem também os objetos na quinta-feira que vem. Nós vamos colocar aqui no altar, vai ter um momento específico para isso. Você pode trazer seu objeto normalmente. Aqueles objetos ali, irmãos, é para representar o milagre, a bênção que a gente precisa, amém? Então ali nós vamos colocar e ungir aquilo que é milagre na nossa vida. E aqui nós vamos preparar algo para poder receber tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que você precisa se libertar, tudo aquilo que nós vamos queimar lá no monte do Senhor. Quinta-feira que vem, depois do culto, a equipe pastoral, a equipe de intercessão, nós vamos sair daqui direto para o monte, com todos os objetos, e nós vamos queimar isso, declarando libertação na sua vida, no nome de Jesus, amém? Neemias 12, 27, diz assim: e na edificação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, saltérios, símbolos e harpas. Irmãos, o muro estava restaurado, a vida com Deus estava restaurada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos celebrar o Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos trazer todos os levitas, todos os instrumentos, e nós vamos exaltar o nome daquele que é digno, nós vamos exaltar aquele que nos ajudou até aqui, nós vamos exaltar aquele que tem nos sustentado, nos fortalecido. É tempo de louvor, é tempo de alegria. Aquilo que me trazia tristeza não traz mais, está queimado. Aquilo que trazia feridas na minha alma, no meu coração, eu arranquei. Agora é tempo de celebração, agora é tempo de alegria, agora é tempo de alegrar com o Senhor. É isso que nós vamos viver, igreja, amém? Quinta-feira que vem, irmãos, eu creio que nós vamos sair daqui louvando ao Senhor, saltando de alegria na presença do Senhor, porque haverá livramento, porque haverá libertação, porque haverá cura, porque haverá brecha sendo restaurada e almas sendo tratadas para a honra e glória do Senhor, amém, igreja? Fique sobre os seus pés. Queria nesse tempo que a gente pudesse orar, fazendo esse compromisso com o Senhor, que é: Pai, eu me levanto agora para restaurar as brechas na minha vida. É entendermos, irmãos, nessa palavra, que as brechas que precisam ser fechadas no nosso coração, só depende de um compromisso meu e seu, amém? E eu queria que a gente orasse cada um dos 4 passos, os 4 compromissos
que Neemias e todo o povo fizeram, nós também vamos fazer juntos, como igreja do Senhor, juntos, e nós juntos vamos celebrar a vitória, nós juntos vamos saltar de alegria aqui nesse lugar. Amém, queridos? Nós vamos ver testemunhos de pessoas sendo libertas, de pessoas que têm ouvido vozes, vão parar de ouvir, porque serão libertas de toda opressão maligna. Pessoas que tinham más lembranças por causa de algo que está na sua casa, vão ser libertas, e vai ser um novo tempo de celebração na nossa história. Amém, queridos?